A herdeira perdeu toda a memória em um acidente. O carpinteiro que ela havia ofendido soube do ocorrido. Ele fingiu ser o marido dela e a levou para fora do hospital. Quando Anne viu uma casa velha e simples, ela percebeu que nunca tinha vivido algo assim antes. E para sua surpresa, uma turma de crianças a chamava de mãe. As crianças avisadas pelo pai se esforçavam ao máximo para atuar. Vendo isso, Anne ficou completamente desesperada. Ela acreditou que realmente era esposa de Jack. Afinal, crianças não mentem. Quando Anne vestiu roupas que não serviam nela, ela começou a duvidar. Jack disse que ela era gorda antes, mas agora com a perda de memória não lembrava de nada. Com sua esperteza, Jack respondeu a todas as dúvidas de Anne, mesmo com algumas incertezas no coração. Ela não tinha provas para confirmar suas suspeitas. E mesmo que tivesse, ela não sabia para onde ir. O médico havia dito ao recebê-la do hospital que o contato prolongado com coisas do passado poderia acelerar a recuperação da memória. Jack usou a desculpa de ajudá-la a recuperar a memória e a fez lavar roupa, cozinhar e fazer outras tarefas domésticas. Esquecer coisas depois da amnésia era fácil, mas adquirir habilidades do nada era difícil. Como Anne, que nunca soube cozinhar, ela se queimou antes mesmo de começar, mas o pesadelo dela estava apenas começando. O sol logo se pôs. A refeição estava quase terminando. Anne ainda não tinha guardado os pratos. Quando Jack se preparava para sair, lá fora Jack se divertia bebendo e festejando. Em casa Anne estava ansiosa. Ela percebeu que talvez fossem realmente marido e mulher antes, mas agora para ela, Jack era um estranho que conhecia há menos de um dia. Ela não sabia como enfrentá-lo quando voltasse bêbado. Pensamentos confusos passavam por sua cabeça. Jack voltou logo, mesmo preparada para dormir com ele. Quando Anne fechou os olhos, Jack abriu a porta e saiu. Ele queria se vingar, mas não havia passado dos limites. Anne não queria dormir no sofá, mas ao pensar que não precisaria enfrentar Jack, se sentiu mais tranquila. O espaço apertado do sofá limitava sua liberdade. Quando quase adormeceu, um trovão soou lá fora. Os dois cães da casa se assustaram e correram até o sofá. Assustados, eles voltaram para a casinha. Anne nem percebeu que estava ocupando o lugar dos cães. Afastou os cães e tentou dormir de novo. Quando quase entrou no sono, gotas de água caíram no seu rosto. Olhando para cima, percebeu que o teto estava vazando. Depois de muito vai e vem, Anne finalmente conseguiu dormir. Logo Jack acordou Anne, mandou-a preparar o café para as crianças. Ela tentou recusar, mas ao ouvir que teria que passar o dia com as crianças se não levantasse, ela se levantou para preparar o café. Olhando no espelho, ela se animou. Pensou que se adaptasse logo à vida antiga, recuperaria a memória mais rápido. Ela não sabia que tudo fazia parte da vingança de Jack. Anne passou o dia seguindo a lista de tarefas de Jack, limpando teias de aranha acumuladas, limpando a geladeira que não era limpa há muito tempo, pegando roupas jogadas pelos 4 filhos e dobrando-as, sob as instruções de Jack. Nos dias seguintes, ela ficou ocupada praticamente o tempo todo. A jovem que nunca havia feito trabalhos pesados antes, não aguentou mais. O cansaço físico era menor que a frustração. Mesmo ocupada, as tarefas não despertavam sua memória. A memória que não voltava fez Anne duvidar se realmente pertencia àquele lugar. Jack percebeu seu erro e tentou consertar. Disse que haviam se mudado recentemente e algumas coisas não tinham sido trazidas. Ele mexia nervosamente na camiseta. Isso fez Anne lembrar de um momento na iate perto do armário de sapatos. A memória estava incompleta. Jack não foi descoberto e Anne acreditou ainda mais que ele era seu marido. Para reforçar a crença dela, Jack pediu para amigos fazerem algumas fotos de casamento. Como não encontraram fotos de Anne, usaram imagens de um jornal de TV. Isso complicou as explicações de Jack, mas Anne acreditou. Ela começou a aceitar oficialmente seu papel de esposa e mãe das crianças. Mas depois que aceitou totalmente, as coisas começaram a sair do controle de Jack. Ela passou a supervisionar a lição de casa das crianças, corrigir maus hábitos e educá-los. Cancelou a lista de tarefas de Jack e passou parte das tarefas para ele. A vida ficou mais organizada, não mais livre como no início. Mas Jack e as crianças estavam felizes. A casa ficou mais calorosa com a mudança de atitude de Anne. No começo Jack não percebeu a gravidade, até que um dia foi buscar as crianças na escola e ouviu Anne discutindo com o professor sobre o aprendizado deles. Quando o professor depreciou a inteligência das crianças, Anne rebateu imediatamente. Jack ficou feliz, mas preocupado. A postura e tom de Anne deixaram Jack sério. Claramente ela havia assumido totalmente o papel de esposa, mas isso preocupava Jack. A memória dela voltaria eventualmente, e ele não sabia como explicaria tudo. O tempo juntos e o convívio já haviam apagado sua raiva. Ele não queria mais se vingar. Agora sentia mais culpa do que raiva de Anne.